Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelas nossas afiliadas, pelos nossos aplicativos e você sabe, você sempre assiste o programa com imagem, estão todos bonitões lá, aqui na nossa telinha. Para você, o nosso Jovem Pan News é o nosso canal para você se inscrever, compartilhar, mandar os nossos vídeos, conversar com seus amigos, usar o nosso chat para você falar tudo aquilo que você desejar. Estamos todos juntos, felizmente, neste dia 31 de dezembro, fechando o ano ao seu lado. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. Foi assim durante toda esta temporada. Como você já viu, estamos aqui firmes com o nosso Vampeta. Tamo aí, professor. Grande Vamp, que passou um Natal espetacular, vai passar uma virada de ano muito legal, mas não vai fugir, porque amanhã nós temos um programa aqui. Fica tranquilo. Então, olha o que você vai fazer nessa virada. Mas se aparecer alguma louca aí, eu aviso. Para com isso. O nosso Bruno Prado, olá, muito legal. O nosso Daniel Lian e o nosso Rafael Tebas, que está sempre em contato com os ouvintes, recebendo mensagens, sempre com o hashtag Esporte em Discussão. O pessoal bate em você, como é que é? Hashtag Força Tebas. É isso aí, hashtag Força Tebas, mande a sua mensagem no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, né? Esportes Meu com E, Deus. Jovem Pan Esportes, hashtag Esporte em Discussão. Já são milhares de mensagens chegando. Lô, fechando o ano, a gente pode começar falando do Corinthians. Vamos nessa. Corinthians. Vamos começar falando do Corinthians. Corinthians agora está nas mãos de um novo técnico, mas a gente tem que falar do que foi em 2019. Corinthians que se salvou graças a pré-Libertadores. Agarrou a pré-Libertadores, que seria uma tragédia para o Corinthians, fora de uma competição internacional importante. É verdade que tem ainda que passar etapas para continuar vivo, mas é bom o Corinthians ter ficado, pelo menos, na pré-Libertadores. Então, Bruno, começa com você para a gente fazer uma abordagem, como foi esse Corinthians nesse ano para você. Bom, ele foi o único paulista que ganhou um título, que foi no estadual. Ninguém pode esquecer isso. Sim, mas apesar disso, jogou mal quase o ano inteiro. Mesmo no Paulista, o Corinthians não fez um grande campeonato. Na fase final, ganhou da Ferroviária nos pênaltis, ganhou do Santos nos pênaltis, tomando um sufoco no Pacaembu. A final com o São Paulo foi no finalzinho. Aí não é tirar mérito, foi campeão, tá tudo certo. Mas jogar bem, o Corinthians teve pouquíssimos momentos nesse ano. No Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, ainda razoável, ficou ali brigando pelo quarto lugar, depois despencou. Teve um momento que o Corinthians ficou com uma vitória em 12 rodadas. Foi uma coisa bem ruim. E jogando mal, né? Mais uma vez, um time que não conseguia criar muitas oportunidades. A defesa ainda se manteve firme. O Corinthians nos últimos anos tem uma marca de uma defesa forte, mas no ataque, um ataque muito pobre, né? O Corinthians com muita dificuldade para fazer gol, muita dificuldade para criar situações de gol. Então não foi um ano bom do Corinthians. Foi melhor que 2018, né? 2018 o Corinthians chegou a correr algum risco de rebaixamento. Mas foi um ano de futebol pobre do Corinthians e parece que esse modelo que deu títulos ao Corinthians se esgotou, né? Parece que realmente foi o último ano que vai ter uma ruptura para o ano que vem. Porque não tá dando, né? O Corinthians não tá conseguindo jogar bem, não tá conseguindo ameaçar seus adversários. Então, parece que foi o último ano mesmo apostando num modelo de jogo mais defensivo, com uma defesa firme. Não que não vá ter o Corinthians, o time pode ser ofensivo e tomar pouco gol. Aliás, é o que todo mundo busca, tomar pouco gol e fazer muito gol. Mas o Corinthians, esse ano, acho que tá claro que é um modelo que tá esgotado e que deve mudar para o ano que vem. Porque tem aquela história, né? Ganha apertadinha, mas tá ganhando aquele negócio. Uma hora a fonte seca. Né? Vamp, vamos falar desse Corinthians que você acompanhou durante todo o ano. Decepcionou, não decepcionou? Podia ser muito melhor. Queremos ouvir. A vantagem só foi mesmo porque os rivais não ganharam o título, né? O Palmeiras passou em branco, o Santos fez um campeonato brasileiro muito bom, mas não ganhou o título. O São Paulo também conseguiu a vaga direta, mas também não levantou o título. Ficou mais nisso aí. Jogadores contratados que, pelo menos para esse ano, não deram certo. O Ramiro não jogou nada, o Sornosa não jogou nada durante o ano. O Carille veio como esperança, não fez esse time jogar, né? Quer dizer, jogadores que se esperava muito mais dentro de campo não renderam o suficiente. O Jadson passou quase o tempo todo machucado, renovou o contrato e espero que saia de férias, agora está de férias e volte melhor para o próximo ano. Quer dizer, o Avelar renovou, manteve... O ponto forte do Corinthians mesmo foi sua defesa, viu?
ficou entre as 3 menos vazadas do Campeonato Brasileiro. Manuel foi embora, hein? É, mas só que, em termos de ataque, se trouxe o Bozelli, todo mundo, o Bozelli, artilheiro aí da América, o argentino que vai fazer o gol. Pra mim também foi uma grande decepção, não rendeu. E eu acho também que ele tá certo, né? As bolas não chegavam. Aí o Gustavo, que foi artilheiro do Brasil na temporada de 2018. Também começou bem o Campeonato Paulista, depois o brasileiro lesionado, entrava, não jogava. O Wagner Love, que é o cara mais experiente, quer dizer, você tem 3 atacantes ali que fazia com que a bola não chegava. Chegou até o Bozelli criticar o Carille, né? Sim. Criticou, o Wagner Love depois também criticou. Quer dizer, vamos ver com a chegada do novo treinador para ver se esse time pelo menos muda um pouco e joga mais para frente, né, professor? Legal. Você pode continuar mandando a sua mensagem com o hashtag Esporte em Discussão. O nosso Rafael Tebas vai lê-las daqui a pouquinho, mas o nosso Daniel Lian, bonita camisa, hein, Lian? Barça, hein? Esse time parece que é um time importante, hein? Bom. Esse time é um timaço. É um timaço. E aí, esse Corinthians? O Corinthians teve essa temporada aí de 2019, não foi lá essas coisas pro Corinthians. É claro que o único paulista que conseguiu um título nesse ano, né? Aliás, em cima do São Paulo, em casa, do jeito Corinthians. A torcida sofreu, hein? Sofreu. A torcida do São Paulo, né? Do Corinthians vibrou, Aquele né? golzinho aos 43 do segundo tempo, 43 do segundo tempo, do jeito Corinthians de ser. Sempre o Corinthians. É emocionante. O Corinthians emociona, E se né? tivesse- O Corinthians emociona. Se tivesse algum São Paulino escondido ali em Estava junto com o Itaquera, Daniel Lian, sofreu, né? Exatamente. E aí o Corinthians conseguiu esse título. Tanto é que o Carille, ele no próprio Campeonato Paulista, na própria coletiva, ele ressaltou, ele falou, o time ainda não está pronto. E estava mesmo, ainda muito ainda cru. Depois da Mas Copa mesmo assim América, eu vou ganhou. fazer esse time jogar. Ele falou ainda, esse time pro brasileiro, depois da Copa América, o time vai jogar. Mas não foi o que aconteceu. O Carille, que fazia bons times coletivamente, não conseguiu fazer o time coletivamente do Corinthians jogar o que jogava nas temporadas passadas, nas conquistas dos outros títulos. Teve aí realmente uma ineficiência muito grande no ataque e especialmente na criação. O ponto forte realmente foi a defesa do Corinthians. Agora, o que me assustou mais, Vanderlei, foi a não comunicação entre o Coelho e o novo treinador, Thiago Nunes. Não vou passar. Isso foi brincadeira, né? Não é possível que não tivesse essa comunicação. Mas Tá eles se louco. encontraram, né? Se No curso da encontraram. CBF aí. Mas Pô, na mas primeira... no encontro de festa dos outros. né? No primeiro no clube, contato não. aí, quando a imprensa perguntou, ele deu uma atravessada. Isso é verdade. tá Isso é louco, verdade. E aí, Agora, Tebas? o Luan foi uma boa contratação pro Corinthians. Acho que esse daí vai... Desde render no Corinthians. que seja aquele Luan. Sim, né? exato. Essa é uma Luan do missão, tempo é bom uma no missão Grêmio, que o professor vai Isso ter. aí. E aí, meu caro Rafael Olha Tebas? só, lembrei até, Vanderlei, que eu acompanhei essa partida ao lado de Daniel Lian lá em Itaquera, né? O jogo do Corinthians contra o São Paulo, a final do Campeonato Paulista. Mensagem chegando no nosso Twitter. Então vamos revelar aos ouvintes. Eu ainda falei pro Rafael Tebas assim, eu falei aos 38 minutos, eu falei, Tebas, está chegando no horário que o Corinthians gosta de fazer gols. É bom o São Paulo E é verdade, tomar falou mesmo. cuidado. Vocês estavam naquele camarote que tem a piscininha, Sim, né? tinha Sim, piscina, estávamos o pessoal lá. jogando água na gente. Eu vi. Foi legal, foi bacana. Uma beleza. O Lian adora isso. Um vídeo, inclusive, tem um surgiu vídeo. e rodou pela nossa redação. Eu vi alguns né? vídeos do momento do gol do Wagner Love, as reações. né? Daniel Lian ficou felicíssimo. Ô, Vanderlei, mensagem chegando por aqui. O Pedro manda mensagem. Vamp, a verdade é única. Fomos os únicos campeões nesse estado em Verdade. 2019. Isso é verdade. Olha, aqui dá uma cutucada nos outros rivais do São Paulo, principalmente pelo jeito aqui do Pedro. Aqui o Henrique Silva. Vamp, estou preocupado com o Corinthians. E o Gabriel manda feliz ano novo para todos vocês, Vanderlei e equipe. Muito obrigado. A gente dá um abração em todo mundo que está nos acompanhando, que nos acompanhou ao longo de todo esse tempo. Agora, o Corinthians, ainda falando desse Corinthians, claramente, a exemplo de outros, né? Mas não estamos falando do Corinthians. O cofre sofreu muito, né? No Corinthians esse ano, que está terminando, né? Vermelhão e um grande elenco. Tanto é que agora, nas últimas horas, a gente está vendo aí muita gente sendo emprestada, para diminuir, para tentar ajudar o trabalho do professor Thiago Nunes que vai chegar. Porque os clubes incharam os seus elencos e não usam os jogadores.
Quer dizer, então é o chamado O Corinthians tinha de desperdício. jogadores emprestados, pagando salário, economizou 4 milhões aí só com isso aí. Mais ó. de 20. Né? Tinha mais de 20. Giovanni É. Augusto. Mas não é estranho isso? Vocês não Guilherme, acham? jogadores. Marlone. Marlon, um monte de Pagando jogadores. salário também, né? E acabou, Pros economizou outros, 4 pros milhões, eu tava outros vendo. clubes. 4 milhões. Felipe Bastos, tinha um monte. Então, mas e essa garotada indo para um clube do interior pode até aparecer, pode explodir, pode melhorar o futebol, sei lá. Não é, Bruno? Você não acha? Os meninos, legal. O duro é que o Corinthians ele traz jogador que é caro, que já é rodado, e o cara não joga, ele empresta, né? Nesse ano mesmo de 2019, o Corinthians trouxe o Richard, do Fluminense. O Já cara ficou emprestou, 6 meses e mandaram pro Vasco. Tem um volante, Jean, que chegou em 2016, ele ainda tem contrato com o Corinthians, já jogou no Vasco, no Botafogo, não joga no Corinthians. Tem um outro atacante que veio, acho que do CRB, ele chama Luigi. Não fez um jogo no Corinthians. Ele é do Corinthians já há uns 2, 3 anos e não fez um jogo no Corinthians. Mosquito, tem uma o galera. Gustavo Mosquito, André Luiz, que jogou no Fortaleza esse Aquele ano. artilheiro lá que veio do Ceará Mas aí, também. ó, É o isso Matheus, daí- né? Matheus. Matheus, Acontece tem o porque Matheus. os dirigentes não têm responsabilidade. Como o dinheiro não é dos dirigentes dos clubes, isso daí não se restringe ao Corinthians, não. Todos os clubes agem da mesma forma. Os caras vão contratando, vão pagando luvas, salários, sei que lá, empresta e fica pagando. O dinheiro não é deles mesmo, então não tem cobrança. Acabou, né? Agora, o Corinthians decepcionou esse ano? Eu Sim, acho que decepcionou. sim. Eu acho que, ó, entrar. Sim. É porque maquia. Ganhou É o que campeonato. ganhou o tudo campeonato. bem, Lógico, mas campeonato, assim, né? sobre Mas- assim, se terminasse na 4ª, 3ª colocação, É. teria sido um pouco melhor. Principalmente pelo futebol jogado, né? E- Não só o Corinthians, mas o futebol brasileiro deixa a desejar, porque depois que o português chegou aí com o São Paulo, todo mundo tá achando que a forma de ganhar é tudo igual. E não é. Mas também você podia atacar mais um pouquinho, né? O Corinthians e o- deixou a desejar. E o Corinthians, pro fim do ano, ele foi ficando com uma chance de título, que era a Copa Sul-Americana. E aí, quando foi pro confronto, tomou um baile dentro de baile. casa do Independiente Del Valle. Não foi só perder o confronto. Tudo bem, você pode ser eliminado. Mas ele foi dominado pelo Del Valle dentro de Itaquera. Foi 2-0 com o Del Valle jogando bola. Não foi aquele time que veio aqui, jogou fechadinho. Não, eles dominaram o jogo. Eles colocaram o jogo deles e dominaram o E Corinthians. foi O aí balanço que, da temporada só não foi totalmente decepcionante por causa do Paulista. E mas foi segundo aí que semestre, o presidente do Corinthians começou a fritar, pelo menos publicamente. Quer dizer, já estava antes, mas publicamente o professor Carille, quando ele disse tomamos um baile aqui e tal. Não foi isso que ele falou? Foi, ele Mas foi falou, um né? baile mesmo. E viu? jogadores também, né? Falando que ia dispensar, quem não quisesse ficar já time podia inteiro, tirar férias, cascata, essa né? coisa O toda. time inteiro, É. mas de qualquer maneira foi isso, né? É. Foi isso. Ainda com relação ao Corinthians, que a gente pode continuar abordando aqui. E a base? Você que já conhece, Vamp, as coisas mais profundamente. A base revela, é bem cuidada, porque os jogadores são contratados e muita gente pergunta, será que não tem um igual na base? Por exemplo, o Corinthians na base do Corinthians, que o Coelho pegou agora no final do ano o time, né? Você tem ali no plantel do Corinthians quem é da base? O terceiro goleiro, né? É o Kaique. Tá aí. Kaique, Foi você embora tem. agora. Foi Né? pro Oeste. Vai pro Você tem o Carlos Augusto. Aí você tinha o Oi que foi emprestado pro São Bento para jogar a Série B do Vai pro Brasileiro. Oeste também agora. Vai pro Oeste, quer dizer, Tem o Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho, fixo mesmo, Pedrinho e Carlos Augusto, né? Pedro Henrique O Le- vai voltar, Pedro o Henrique zagueiro. vai voltar, o Léo Santos também tá lesionado. Quer dizer, tem uns 6 ou 7 da base, Não. mas não é utilizado. No final do campeonato terminou com Genderson, né? Genderson. É o Janderson, jogou bastante esse Bastante ano. também. Quer O Vanderlei. pegou alguns. Eu acho que pode ser mais utilizado. Vem a Copa São Paulo aí, vamos ver, né? Vamos ver. Fala, Tebas. Sobre a base do Corinthians, ó, o Mantuan, volante, foi emprestado, Kaique França, goleiro, Fabrício Oia, meio-campista, o Rael, meio-campista, Caetano, zagueiro e o Matheus Matias, atacante. Todos esses foram emprestados para o Oeste de Itápolis. Se forem bem no Oeste, podem até voltar para o elenco principal do Corinthians ao longo da temporada, mas inicialmente eles vão ser emprestados mesmo, tá certo isso. Sempre que se fala... São vários jogadores. a rodagem. Nas últimas horas a gente tem ouvido muito que, puxa vida, se o Flamengo é ricão e está fazendo tudo isso que fez esse ano, vai continuar fazendo para muita gente, isso vai demorar para que ele perca esse status, né? O Corinthians tem torcida, o Corinthians tem exposição de mídia, recebe um dinheirão também dos direitos de transmissão, praticamente o mesmo valor do Flamengo. Enfim, por que o Flamengo agora está vivendo numa boa
E o Corinthians continua na pindaíba aí, que a gente sabe. Tem alguma explicação? O que vocês pensam? O Flamengo reestruturou o caixa, né? O Flamengo vem fazendo um trabalho de gestão aí há alguns anos de reestruturação. Bandeira pelo de menos das Melo, dívidas, né? O Flamengo fez um trabalho disso, até ficou numa secura aí alguns anos de títulos, mas agora está vendo o resultado, né? Então, uma parte da arrecadação do Corinthians também vai pro estádio, já né? vai para o estádio, direto. O Corinthians tem essa dívida do estádio que limita muito o que ele arrecada, né? Tudo que entra lá vai pro fundo, né? Já Sim. vai direto. Então, mas pelo menos agora, tudo bem, agora, mas vai economizar agora 4 milhões em jogadores. Ó, os jogadores nem estão no clube, tem contrato, era 4 milhões que gastava aí com Giovanni Augusto, Marlone e vários jogadores, tudo emprestado. São contratos quase que intermináveis, né? Então é 4 milhões que... Né, Os entra mais clubes no clube, né? capricham, né? Nesse quesito. O que temos aí, Tebas? Olha só, são muitas mensagens chegando. Caio Miguel manda mensagem por aqui. Corinthians. Aí tá exagerando. Corinthians engoliu os rivais esse ano, né? De São Paulo, né? Tá viajando. Só porque foi campeão Como é o paulista. nome dele? Caio Miguel. Caio Miguel. Aqui o Gilmar de São Paulo capital. Corinthians pipocou em 2019. Carille perdeu toda a moral. Foi um ano péssimo. Manda aqui o Gilmar, estava irritado com o Corinthians. O Guilherme, cadê a transparência da diretoria? Dívidas gigantes, cadê o presidente? Tá revoltado o Guilherme aqui. O Carille decepcionou, Vampi? Eu acho que não, eu acho que a forma de jogar, eu tava olhando as substituições do Carille durante o tempo agora que ele voltou, ele tentou até ser mais ofensivo. Mas tem momentos que nem a gente fala aqui, professor, que depende do atleta também, né? O Carille não pode jogar pelos caras. Eu vi as mudanças, tirava volante, botava atacante, botava mais meias e a parada não engrenava. Eu acho que é por muito tempo que o Corinthians tem uma forma de jogar e alguns jogadores ficam automaticamente voltando até o meio. O Bozelli, os atacantes, quando jogava, ficava isolado. Não é tudo culpa do Carille também, não. Mas Os atletas têm que também tomar iniciativa. Ele né? foi trazido do mundo árabe, lá carregado nos ombros, e não saiu legal do Corinthians, né? Acho que o Carille, ele tá num momento que ele tem que dar a gente vai ter ele vai seguir um caminho na carreira dele. Eu tenho curiosidade de ver o Carille em outro clube fora o Corinthians, né? Ele estava no clube desde 2008, 2009, né? Ali como assistente, então ele estava em casa e, claro, não é nenhum demérito. Teve muito interino que foi efetivado e não conseguiu o que o Carille conseguiu. Verdade. Mas eu tenho curiosidade de ver ele em outro clube, em outro ambiente. E ele, como treinador, ele precisa dar um passo à frente na questão ofensiva. Não que ele tenha que mudar as características dele. Mas quando o time dele tem a bola, e ele estava num time grande, pode pegar outro time grande, o time dele tem que ser mais criativo. Ele precisa dar esse passo à frente. O próprio Tite deu esse passo à frente em alguns momentos, de ser mais criativo, trabalhar melhor com a bola. E o Carille é um técnico jovem ainda. É até natural que ele tenha coisas a evoluir. Mas eu acho que ele tem que se preocupar com isso, em buscar uma evolução quando o time dele tiver a bola para ser mais criativo, né? Ele não pode ser só um treinador que defende bem e não consegue atacar. Eu acho que ele tem capacidade para dar esse passo, mas ele precisa se preocupar com isso. Ele precisa tentar ser um treinador um pouco mais criativo. Será que ele não recebeu nenhuma proposta, né, nessa temporada, né? O Carille, que ele tava bem, ele até, né? Agora onde ele for trabalhar, ele vai ter que mudar, né? Tem que chegar jogando mais pra frente pra não ficar com a forma de treinador retranqueiro. Né? Mas eu imaginava que ele sairia do Corinthians e estaria trabalhando logo depois. Estamos virando o ano. E nada. Né? Eu acho que tem muito a ver com o momento atual do futebol brasileiro, que segue muito as tendências de quem ganha. E quem ganhou nesse ano tem um jeito de jogar muito diferente do Fábio Carille. Talvez se fosse em outro ano, provavelmente ele teria várias propostas, poderia escolher onde trabalharia, mas como nesse ano a tendência foi outra, treinadores estrangeiros, treinadores ofensivos, aí os clubes estão procurando, pelo menos no início do ano, uma outra coisa. Daqui a 6 meses é capaz de estar tudo diferente, mas por enquanto os clubes procuram treinadores com outro estilo. O Corinthians nos últimos anos, com esse futebol aí pragmático, com o Tite e o Carille, conseguiu muitos títulos, né? Que agora mudou essa vertente. Mas não foi agradando, resgatado né? o futebol brasileiro. Não foi aquele futebol de arrancar suspiros, né? Sim.
É isso que a gente tem que levar em conta. Tem que levar em conta. Agora é que voltou a característica do futebol brasileiro e precisaram os estrangeiros darem essa característica novamente para o futebol brasileiro. Jesus e o Sampaoli. O Bruno, o professor Jesus veio e arranjou uma confusão. Essa é a verdade. Esse é Sim. E o primeiro o Sampaoli, né? Primeiro o Sampaoli. Depois do professor Jesus. Aí agora tem que botar a mão na massa, eles tudo, né, professor? Mas eu acho mesmo, bom. mas é bom. Agora todo mundo que é capaz de botar de jogar pra frente. Porque realmente, acho que tinha, não todos, mas acho que tinha uma acomodação nos treinadores brasileiros, porque eles ganham muito bem, têm ótimos salários. Eles, Padrão europeu. Sim, rodavam de um clube pro outro. O cara sai do Corinthians, vai pro Atlético Mineiro, depois vai pro Inter, e sempre ganhando bem. E eu acho que... E acomodados, assim, porque as pessoas... A gente estava aceitando, nós mesmos, imprensa, todo mundo, grande parte de torcida e imprensa aceitava que o cara ganhasse fazendo o mínimo. Se o cara ganhar de 1-0, tá bom, o que vale é o título, é ganhar jogo, 1-0, levantou a taça, beleza. E acho que agora existe uma cobrança por um jogo melhor, o que eu acho bom, eu acho interessante. O cara vai pensar, se eu não melhorar, se eu não evoluir, eu vou perder esse mercado que é um mercado muito bom, um mercado que tem altos salários e grandes clubes. É isso aí. Os caras estão invadindo esse mercado que antes era quase que exclusivo dos brasileiros. E o pior, os brasileiros não têm muito mercado lá fora. Não tem. Então, praticamente não tem. Eles têm um mercado só aqui, na Ásia, assim, Japão, Catar, Arábia. Mas o mercado que era deles está sendo invadido por outros. Né? Técnico medalhão agora aqui no Brasil vai começar a ter dificuldade aí para se recolocar. Para ganhar esses $500 mil, tudo assim, tem que botar time para jogar. Ou então baixo patamar. O salário agora, toda a salarial. torcida, o Brasil todo parou para ver. O português chegou em 6 meses e levou... É verdade. Menos de 6 meses, né? Salário mínimo é R$500 mil. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Ô, Tebas, e aí, o que o pessoal fala? Olha só, são muitas mensagens por aqui. O Vitor Visotto manda mensagem: o Corinthians deitou no Palmeiras em 2019. É isso que importa. Ser melhor, ele usou uma outra expressão, mas eu não vou falar isso. O Corinthians não perdeu pro Palmeiras nenhum jogo. Ser melhor que o Palmeiras. Aqui então o Vitor Visotto animado com o Corinthians. Não perdeu nenhuma pro Palmeiras. Jogou 3 e não perdeu. Como é que ficou a situação do Júnior Urso? Foi embora, né? Não tá 100% ainda, mas praticamente acertou realmente a sua saída do Corinthians, né, para os Estados Unidos. É bom para ele, né? É bom pro Corinthians. Não assinou ainda, essa é a verdade. O Oswaldo aqui de Campinas mandou mensagem também: o Corinthians tem que deixar o Bozelli jogar. Ele quase não jogou e foi mesmo assim artilheiro do time nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ele falou aí, Vanderlei, do Corinthians, né, que não perdeu nenhuma pro Palmeiras, mas o ano que vem aí já está chegando, Luxa! Né? Poderá ter um encontro dos dois na Libertadores. E aí o Corinthians... se o Corinthians passar da pré-Libertadores, cai no grupo do Palmeiras. Na Libertadores se deu mal com o Palmeiras nas 2 vezes. Se passar, por que essa dúvida? Porque corre risco. Porque o Andrés falou que tem medo. O Guarani ou o quarto do ranking da Bolívia. Já foi pedra no Como é o nome do tem outro confronto também. Então, ou pega o Guarani do Paraguai ou uma outra equipe que ainda não é definida ainda, boliviano, que é o quarto colocado do ranking boliviano. Não, mas tem um time lá que, como é o nome? Aí depois na outra fase, se passar dessa primeira, Cerro Largo do Uruguai ou Palestino do Chile. Já pensou Cerro Largo? Tá o André Sanches chegou até a dizer que preferia nem disputar. Aí não. Pra evitar uma eventual derrota. Aí não. Cerro Largo seria complicado. Esse Cerro Largo aí gosta de aprontar. Eu só queria... Não, por isso que o André está com medo. Você tem medo lá, Tebas? Não, o corintiano não tem que ter medo nessa hora, não. Nem o corintiano, nem o Colorado, que também está na pré-Libertadores. Vai ser interessante, assim, o Corinthians passando, que é obrigação passar mesmo. O Luxemburgo dirigiu a gente em 99, a gente saiu pro Palmeiras, né? E agora ele tá do lado do Palmeiras, contra o Corinthians. É verdade. O Corinthians tem... levou... Eu achei muito interessante, o Fortaleza foi a segunda média de torcida no Campeonato Brasileiro na Série A. O Flamengo disparou, claro. Em segundo, o Fortaleza, depois vem o Corinthians. Quer dizer... que foi espetacular esse ponto pro Fortaleza, além da campanha que fez. O Fortaleza ficou em nono. Fortaleza ficou, acho que 2 pontos atrás do Corinthians e ganhou mais jogos que o Corinthians. O Fortaleza teve mais vitórias que o Corinthians no campeonato. Tá vendo? Quase encostou no e outro detalhe importante, a torcida, o Diame falou, a cada vitória do Fortaleza, a torcida de São Paulo vibrava, né? Vibrava. Pelo carinho que tem. Para você ter uma ideia, o número de sócios torcedores do Fortaleza aumentou vultuosamente
por causa de torcedores do São Paulo que ingressaram de sócio-torcedor do Fortaleza. Isso? Mas aí é demais, né? Mas teve isso daí, Vanderlei. É o mito, né? É o mito. É o mito, né? Acompanhando o mito. E aí, olha, o que eu vi de São Paulino também torcendo contra o Cruzeiro. Isso é o Brasil todo, do jeito que foi todo mundo demitido o Rogério Ceni. Você vê que o elenco lá é um elenco complicadíssimo, né? Mas voltando ao assunto do Rogério Ceni, o Rogério Ceni também não foi tratado com carinho pelos lados do Morumbi, né, Lian? Também não, foi retirado lá como qualquer um. Pô, o cara foi o maior ídolo da história do clube. Tinha que ter um pouco mais de... É o que pensa a torcida, sem né? Sem dúvida alguma. Você nota sentindo isso? o pulso dos torcedores. Você sente também, o comentário é esse, né, Leandro? E agora, a torcida do Fortaleza realmente deu um show, hein? Deu um show. E Sul-Americana, hein? Já pensou se o Rogério... É a primeira participação internacional, né? Não é isso? Vamos pegar o Independiente. É. Na primeira fase, Independiente da Argentina. Já pensou se o professor for continuar vivo na competição, deram uma cacetada no Independiente? Que Sul-Americana não tem grupo, já é mata-mata que mais ganhou do Libertadores, né? Não ganha mais de 30 anos, mas ainda é o que mais ganhou. 84 foi o último título deles, de Libertadores. Sul-Americana eles ganharam recentemente. O que o pessoal tá contando aí? Diga, olha só, Rafael Temas. Tem outras mensagens chegando por aqui. O Carlos manda mensagem dizendo que o mito Rogério Ceni sempre será São Paulino. Aqui manda o Carlos, né, para alegria do Daniel Lian. Também o Manuel mandando mensagem por aqui dizendo que o Fortaleza no próximo ano será campeão da Copa Sul-Americana. Mande a sua mensagem para o nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, #Esporte em Discussão. Já pensou Ceni treinando algum rival em São Paulo, Vanderlei? Eu não duvido disso, hein? Não duvido. Rival? Acho tipo, que não, hein? Um Corinthians, um Palmeiras. Você torceria pro Rogério Ceni ou pro Corinthians? Torcedor, ele tem ele é muito arisco em relação a isso, né? Você vê o Mano Menezes, o que sofreu no Palmeiras essa temporada. Enfim, o Mano Menezes, a torcida queria acabar com ele. Falava, volta lá Você ficaria arisco, Lia, se o Rogério fosse pro Corinthians ou pro Palmeiras? Não, eu não, mas sei lá, o torcedor do São Paulo iria ficar meio ressabiado. O Diogo que nos mandou no nosso Twitter, ele falando sobre o Antônio Carlos Zago, que foi trabalhar no Japão, deixou o Bragantino, o Red Bull Bragantino, né? Então ele comentou sobre isso, achei interessante também. Mas essa notícia é importante. O Bruno, Flávio, todos nós aqui estamos levantando a bola do projeto do Red Bull, que é profissional, é muito organizado. Eu confesso que essa notícia que chegou nas últimas horas, sobre a saída do Antônio Carlos, para mim foi surpreendente, porque ele estava fascinado recebe em dia, não tem pressão, tem estrutura, tem retaguarda, mas foi fascinado pelos japoneses, né, ô Bruno? Aí parte financeira, né, pesa, né, é um clube, o Red Bull Bragantino, um clube que tem todo isso que você falou, paga em dia, é organizado, mas na parte financeira competir com o mercado asiático, Japão, China, Catar, enfim, ainda é complicado, né, para qualquer time do Brasil. Então, a grana pesou, né, vai para o futebol japonês, um dos grandes clubes do Japão, que é o Kashima, né, o Flamengo foi bastante exaltado aí pela final com o Liverpool. O Kashima, nos últimos anos, foi o que esteve mais perto de derrotar um europeu numa final de Mundial de Clubes. Com o Real Madrid em 2016, na prorrogação, com 2-2, levou para prorrogação. O árbitro prejudicou bem o Kashima naquela final. Então ele vai dirigir um time importante do Japão. Legal. Como diria o Vampeta, quando chega Alcatra, meu filho, as Alcatra 4 por 1, professor. Os caras falaram o quê? Deixa eu ir lá pra terra do sol nascente. E com uma vantagem, né? Já jogou lá ele também. E outra vantagem. Sabe que vai receber. Sim. É um país avançado, moderno, importante. Sabe que tudo que for acertado será cumprido, né? Ele não está indo no escuro. A gente tem que levar em conta, mas eu estranhei, né? E o Red Bull está dizendo que tem uma bala aí para fazer contratações, não é isso? Falou que chegar, eu não duvido não, para chegar na Libertadores hoje é um saco de vaga, né? Daqui a pouco o brasileiro termina em 8º, 6º, tá ali beliscando.
Fala, Tebas. Olha só, Vanderlei, mensagem chegando por aqui. Diego mandando mensagem, falando sobre o Flamengo. O Jesus esse ano vai voar no Flamengo. Enfim, várias mensagens também por aqui sobre a Supercopa do Brasil. O Lucas mandou mensagem, né? O Flamengo vai começar a temporada já campeão contra o Atlético Paranaense na Supercopa do Brasil. Enfim, várias mensagens também sobre esse assunto. Essa Supercopa do Brasil, o jogo vai ser no dia 16 de fevereiro. É um domingo, às 11 da manhã. No Mané Garrincha, né? Lá em Brasília. Então, eu tinha até marcado aqui. 5 milhões pro vencedor, vai um cascalho ainda pro vencedor. Por vice, 2 milhões por vice, tá bom, pô. Então, é um negócio importante. Agora, essa Supercopa do Brasil vai chamar atenção. Eu acho que essa ideia de fazer às 11 da manhã deve ter algum motivo especial, televisão, essa coisa toda, mas é um jogo importante. E o Flamengo vai ter a oportunidade de mostrar que também em 2020 ele vai ser arrebatador. Vocês têm dúvida, não? Mas a tendência é essa mesmo. A tendência é os clubes perseguir o Flamengo, né? Não deixar... Você acha que não vai sair ninguém do Flamengo? É possível. É possível. Ainda... O Flamengo, ele Se deve... continuar todo esse elenco aí, os caras vão fazer barbaridade aí no ano que vem de novo. Eles vão continuar fortes, sem dúvida, né? Um time que tem dinheiro, tem investimento, tem bons jogadores. Não sei se será tão arrasador como foi. Todo mundo vai tentar alcançar, vai tentar chegar. Os jogadores serão assediados. Então não dá para saber se vai ser um domínio grande. Que o Flamengo ele foi arrasador no segundo semestre, né? No pós-Copa América, o time começou a crescer e atropelou todo mundo. Então não dá para ter certeza que vai ser um domínio tão grande. Dificilmente no futebol brasileiro você tem um time que domine por muito tempo, mas que o Flamengo vai estar sempre chegando, sempre brigando. Isso aí não tem a menor dúvida, não só em 2020, mas nos outros anos também. Com o dinheiro que tem, com o elenco que tem, com a estrutura que tem hoje, o Flamengo vai brigar todo ano. E o Santos vai estar... O Santos também quer perseguir, o Palmeiras quer perseguir, o São Paulo... Temporada, quando começar, vai ser quente, hein, professor? Vai ser. Corinthians, treinador novo. Falando de treinador, aqui manda um recado, o pessoal manda pelo chat, eu estou também lendo aqui, que o Guardiola já anunciou que vai ficar lá no Manchester até o final do contrato, até 2021. E será a primeira vez que ele atinge 5 anos numa equipe. Ele vai até o 4º ano e até logo, boa tarde, já ganhei tudo, eu sigo a vida. Se isso acontecer, vai acontecer, porque ele falou, vai ficar até 2021. Tinha um burburinho aí de alguns tropeços e tal, que ele poderia sair, mas eu até brincava, né? É a hora de fazer uma oferta para o professor Guardiola. Mas para você é surpresa que ele... Que o Tite não balance no cargo, hein? Até lá. Que ele engate mais um ano, Bruno? Ele está bem satisfeito ali. E no Manchester City ele tem uma condição um pouco diferente até do que ele tinha no próprio Barcelona e no Bayern de Munique. Ali ele tem muito o comando do clube, muito o comando do projeto Manchester City. É um grupo, né, que é comandado lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e que tem vários clubes pelo mundo. Eles têm um time nos Estados Unidos, eles têm time no Uruguai, eles têm time na Espanha. Inclusive quem toma conta do time na Espanha, que é o Girona, é o irmão dele, que é empresário, é o irmão do Guardiola. Então os dois dirigentes de futebol são caras que trabalharam com o Guardiola no Barcelona. Então ele tem muito controle do clube todo. Ele é não só o técnico, mas ele tem um comando muito grande do futebol. Então ele parece bem satisfeito ali ele faz da maneira dele, os jogadores contratados são todos da característica que ele quer, tem muito dinheiro, então é um clube que ele tem um comando. Mesmo no Barcelona, ele não tinha tanta autonomia como ele tem no Manchester City. Ai, Guardiola, hein? Esse é bom, hein? Esse é técnico bom. Você queria ir lá no São Paulo, né? Ixi, Marinho, qualquer time do Brasil, esse cara... não tem a forma de jogar do Guardiola? Qualquer time do Brasil. Pois Mas você tem lá o Guardiolinha. Ele joga ofensivo, é o tic-tac, né? Ele é ofensivo. Aliás, ele tem jogadores fantásticos, né? O De Bruyne, por exemplo, que é um jogador absurdamente bom. O cara mas eu gosto também que tem o Flávio fala, né? Nessa facilidade da casa ganhar a Liga dos Campeões. Loucura, né? E eu acho que até 2021 ele pode ganhar a Liga dos Campeões. E aí, Rafael Tebas, o que o pessoal tá falando? Olha só uma mensagem chegando por aqui sobre vários temas, várias pautas aqui. O Raul de Brasília.
Podem escrever, o Mengão vai vencer tudo esse ano de novo. E manda aqui, não sei o que lá, Vamp, né? Aqui o Thiago Não adianta você Henrique. cutucar o Vamp. Mas foi o Raul que mandou a Pode mensagem. mandar. Raul Tebas. Aqui o Thiago Henrique, estou tranquilo. Falei com o Mauro Betting e esse ano o Mundial é nosso. Aqui manda o Thiago Henrique, deve ser palmeirense, certamente é palmeirense, já cravando o título mundial do Palmeiras em 2020. O Everton Silva de Brasília, o Pepe Guardiola é o maior de todos. Manda aqui o Everton Silva lá de Brasília. E manda sua mensagem também no Jovem Pan Esportes, nosso Twitter, #esporte em discussão. Legal. Podemos falar do Palmeiras? Porque o Palmeiras é o seguinte, eu não sei se é muito duro isso, tá? Conversando com o Bruno falou, não é duro. É uma realidade, é uma verdade. Um rico sem título. É verdade. Sem dúvida. Não conquistou nada esse ano, né? 2019. Sem dúvida. Ricão, né? Porque a gente sempre falou que existem dois ricões comprovadamente no futebol brasileiro: o Flamengo e o Palmeiras. Né? O Palmeiras agora está meio recatado, né? Recolheu um pouco o seu cofre e tal, mas nos últimos tempos, nas últimas horas. Mas, sem dúvida alguma, é um ricão que não conquistou nenhum título. Isso na visão da torcida, eu lembro o entusiasmo, você lembra, né, Bruno? O entusiasmo do Mauro Betting, quando o ano começou. Ganhar um ano, tudo. Vai ganhar tudo. O que disputar vai ganhar. Comemoração uma atrás da outra. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Então, diga, Bruno. De fato, não veio o título e o Palmeiras ele tem, desde que ele passou a ter esse investimento mais alto, sempre tem uma pressão muito grande. O Palmeiras, desses anos, de 2015 para cá, ele não ganhou título em 17 e em 19. Ficou sempre bem colocado no Campeonato Brasileiro. Em 17 foi vice, em 19 ficou em terceiro, nesses 2 anos em que ele não ganhou. Mas a pressão é bem grande, né? O Vampeta fala toda hora da pressão sobre Mundial e Libertadores, que é isso que pega mesmo, né? Que brasileiro, eles ganharam 2 vezes. Tá muito bom dentro de uma média num campeonato que é Copa do Brasil ganhou também, não tem muito tempo, né? E você, quando cria essa autopressão de tem que ganhar Libertadores, tem que ganhar Mundial, você acaba desvalorizando coisas grandes que você conseguiu. O Palmeiras não ganhava um brasileiro desde 94, aí ganhou em 16, ganhou em 18. Então, eu acho que existe uma decepção, mas também existe um exagero do próprio Palmeiras. O próprio Palmeiras, ele cria para ele uma pressão acima do normal. Que onde dá para você ter controle é no brasileiro. E no brasileiro o Flamengo deitou em cima de todo mundo. Tem que mirar o Flamengo, mas nas outras competições, nos mata-matas, perdeu uma nos pênaltis pro Inter, outra pro Grêmio pelo gol fora. É uma decepção, mas não tem nada de tão absurdo. E olha, Bruno, que vai mudar a fórmula do Mundial de Clubes, hein? Vai, em 2021. É 4 anos, então, quer dizer, ficar mais tranquilo, aí vai ser foco só de Libertadores. Aí tudo bem. Porque o Mundial, a verdade é o seguinte, o Liverpool ganhou, né, professor? Aí você viu como chegou lá, em Liverpool? Torcedor... Como se não tivesse acontecido nada. Isso impõe o que mais? Uma pressão para os times sul-americanos, né? Brasileiros. E o Klopp falou, né? Ele falou assim, eu sinto que essa competição tem um peso todo especial para os sul-americanos. Então, quer dizer, é um peso a mais, por exemplo, assim. É verdade mesmo. Quando você vai, por exemplo, o Palmeiras que está com dinheiro, o Flamengo aí, você vai falar assim, o torcedor, por mais que ele saiba que você foi campeão brasileiro, de Libertadores, os caras não conseguem ganhar nem para os caras da Europa, que não faz questão de nada, não tá nem aí, é uma pressão a mais. Se o europeu comemorasse, seria um alívio pro brasileiro. Digo nem argentino, nada. Os argentinos sabem fazer a festa dele. Para os clubes brasileiros. Se você pede pro europeu e na chegada, viu que o Liverpool deu importância, viu? Beijou o chão, os torcedores, tudo lá, aqueles carros lá em Londres, lá passando naquela faixa, parando onde passa os Beatles ali, né? Aí se cria uma pressão a mais. Os caras não ligam e falam assim, com todo o dinheiro, os caras não ligam, vocês não ganham. Eles desprezam a conquista. E cada vez mais essa questão do Mundial é uma coisa que vai ficando longe da realidade num clube sul-americano, não só dos brasileiros, do River, do Boca, de qualquer um. Porque, assim, se ganhar, é uma zebra. O Flamengo podia vencer o Liverpool. Podia, era um jogo de futebol. Um jogo de futebol você pode vencer. Mas ninguém contava com isso. E 2020 ainda vai ser o formato igual, de 19, e em 2021 vai ser impossível. Hoje é quase impossível. Olha só como vai ficar. Eu tava perguntando pro Bruno. Sim, o Bruno tava me explicando. A ideia inicial são 8 europeus, 6 sul-americanos,
3 africanos, mais 3 vai ter asiáticos, um 3 da sul-americano. CONCACAF e um da Oceania. Pelo regulamento, a princípio, que a FIFA tinha aprovado, 8 grupos de 3. Então deve ter um europeu em cada grupo. Aí você tem que derrotar um europeu no grupo, para ir para as quartas de final. Para derrotar outro na semi e outro na final. Você tem que ganhar de 4 europeus, não vai ganhar, é impossível. Não tem como. Hoje, eu diria que a chance é de uns 10% no formato atual, que vai ser do ano que vem ainda. Em 2021, a chance é 0. Não tem a menor possibilidade. Tá vendo? Quer dizer, não confia na nossa força. Depende também, porque tem time que chega lá sul-americano e nunca perde. Então, Olha lá. vai ver, né? Pode Quem, ser por que- exemplo? que Qual, assim, por exemplo? Ah, quem Quem? chegou lá e nunca perdeu? São O Paulo? São Paulo, por exemplo, chegou lá. ele fala. Ele tá louco pra dar, ele tá louco pra chutar a bola mesmo com força. Ele vai tocando devagarzinho, ó. Só recordando. Só lembrando, né? Lembrando, Só lembrando o que aconteceu. É. Agora, vocês falaram do Flamengo aí. Vem cá. Vou aproveitar esse assunto aqui. Vocês não acharam que exageraram nos elogios? Olha, perdemos, mas jogamos de igual para igual. Não foi um pouco exagerar? Claro que... Atenção. Você que está acompanhando é uma pessoa inteligente. Claro que o Flamengo não deu vexame. Óbvio que não deu vexame. Disparadamente, o melhor time do futebol brasileiro. Eu acho que o melhor time do futebol do continente. Nada, só elogios ao Flamengo. Sem dúvida. Agora, dizer que estufou o peito e foi de igual para igual... No fundo, não foi. Eu não quero minimizar isso, porque senão vão dizer que você é contra. Não sou contra. Eu só achei muito exagero. Eu tô maluco? Foi exagerado. Exagerado Foi, também. Muito elogio, calma, Teve até meme lá que levantou o troféu, jogou de igual para igual. Aí não dá. Não dá. E teve um dirigente E não lá do foi Flamengo de que igual falou: pra não, igual. nós não perdemos. Foi 0-0 o tempo normal, depois é coisa do jogo. Nós não perdemos, é ótimo. Aí é demais. Não, assim, o Flamengo acho que Perdeu na fez um jogo prorrogação. digno. O Flamengo fez um bom não jogo. deu vexame, não. Não mudou, não fugiu do que vem fazendo. Tentou jogar como joga normalmente. Mas nem essa parte do igual para igual eu concordo. Não foi um jogo de igual para igual. O Liverpool foi melhor que o Flamengo. E que é normal que o Liverpool seja melhor que o Flamengo. É justa. E o Liverpool é melhor que o Flamengo. É normal. Não aconteceu nada de anormal. Mas tratar como algo quase que épico, assim, aí é demais, né? O Flamengo fez um jogo bom, legal. Não merece crítica. Acho que eu não faço nenhuma crítica à atuação que o Flamengo teve lá. Acho que foi tudo dentro do normal e o Flamengo jogou muito perto do seu máximo. Beleza, é o que dá pra fazer. Vai fazer o quê? O outro é melhor, ele ganha. Vai fazer o quê? Mas Foi uma temporada fantástica do Flamengo. Foi Fantástica sensacional. temporada. Só não foi irretocável por causa dessa derrota na final, mas aí é outra circunstância. Seria um desastre, né? A temporada fantástica. Seria um desastre se perde pro Al Sadd, né? Sim, na semifinal, como tava perdendo. Goleado. Tomar um 4-0, 5-0. Fosse goleado. Porque o início do jogo lá, aquela bola com 10 segundos. Imagina se entra uma bola com 10 segundos de jogo lá no... Aí a coisa complicaria, né? Mas o Flamengo e até na semana do jogo, depois do jogo, né? Ficou esse assunto mesmo, né? Vocês não estão exagerando, torcida, uma parte da imprensa nos elogios ao Flamengo. Aí muita gente foi buscar os jornais da época que o Vasco perdeu pro Real Madrid, em 98. O Vasco jogou muito bem aquele jogo mesmo. Ele perdeu de 2-1 e teve oportunidades. Muito grave. E ali, o tratamento que os jornais deram, e foram os vascaínos que foram printando, foi diferente. Foi um tratamento de derrota, assim, de decepção. Pode ter, não nego que possa ter um clubismo, assim, em parte da imprensa. O Flamengo é um time muito popular, enfim. Tem. Mas também você tem que ver a circunstância do momento. Naquela época, 98 Vasco, 99 Palmeiras, que perdeu também, os times ainda iam lá com a expectativa real de que podia jogar, encarar e até ganhar o jogo. Como o São Paulo, que já foi citado aqui, ganhou, enfim. Em 2000, o Vampeta com o Corinthians jogou com o Real Madrid, empatou, o Vasco ganhou do Manchester United. Era mais igual. Agora, claro que o torcedor estava sonhando que o Flamengo fosse ganhar do Liverpool, mas já era coisa muito fora da realidade. Assim, se ganhasse... seria uma surpresa. Bruno, eu lembro que em 2000... Antes não era surpresa, antes 2000, podia ganhar. Agora não ganha. Em 2000, aquele time, Redondo, Raul, Anelka, Hierro, Roberto Carlos, Canambô. Nós fizemos 2-1. Sim. Os caras que empatou.
Quando eles empatam, o Dida aí sim. Aí, O Dida pega um pênalti. Dida pega um depois. pênalti, mas assim, Foi. tudo dentro do jogo, né? Você fala assim, a gente tava com uma vitória de 2-1 e tinha acabado de ganhar o Brasileiro uma semana antes. Né? Antes de estrear. Quer dizer, fizeram muita oba, perdeu. Foi lá, tudo bem, é o futebol brasileiro. A gente tava falando, não é um futebol qualquer não, que parece que tem que ter pena, nada. Foi lá, empatou, empatou no tempo normal, perdeu na prorrogação. Jogadores internacionais. Felipe Luiz, Rafinha, o Marinho já jogou fora do país. Você tem o Gabriel que já passou fora do país, o Bruno Henrique já passou fora do país, o Diego já jogou fora do país, O Gerson. o Gerson. O Arão teve também uma passagem fora do país rápido, mas assim, já foram na Europa, no velho continente. Não é que saiu, sabe de onde? Do Haiti. Entendi. Entendeu? O goleiro. Jogou contra a na Liga Espanha, muito na tempo. Espanha. Sim. Treinador. Mas, Portugal, O Arrascaeta nunca jogou na Europa, mas é um cara que jogou mas Copa do Mundo. É um jogou- cara que tá na seleção uruguaia direto. É um time jogando. experiente, né? Não, então não foi nenhum bobinho lá pra tá tendo pena, não sei o que. Foi um time de. Enfrentou de igual pra igual. Poderia ter tomado 3, poderia ter ganho. Resultado normal, mas perdeu. Perdeu. E aí, Tebas? Olha só, Vanderlei, outras mensagens vão chegando por aqui no nosso Twitter. Aqui o Vitor até fez uma avaliação aqui, ó. Vanderlei, você estava certo. A final única na Libertadores foi o grande acerto desse ano em 2019. Mas sabe, Foi legal. sabe por quê? Porque o pessoal gosta de bater antes de... Espera um pouquinho. Porque poderia ter razão. Vai ter, Joga lá o Nogueirinha A contra o Nogueirinha B. Não vai ninguém. É uma esculhambação. Então aí você vai e bate. Agora, final única, é uma coisa diferente. Tem público, entendeu? E com toda a dificuldade que os torcedores Eles deram, tiveram aí entre com a aspas, mudança de azar, local do jogo do Chile. que não pro foi Peru. em Santiago. Porque em Santiago tem mais apelo turístico, né? Então o cara ia conhecer lá os vinhos, bacana, passa uma semana bebericando, chega no final da semana, vai para... Agora vai ser no Maracanã, né, professor? Então, Maracanã. aí não, já temos, né? esperamos que seja no Maracanã, porque nas últimas finais de Libertadores foi tudo mudado, né? Foi, era mais As duas pra Madrid, outra mudou. Então esperamos que seja no Nenhuma foi Maracanã. no lugar, Maracanã. né? Ou senão, Esperamos. se já pensou mudar lá pro Nogueirópolis. E tomara que ninguém invente obras, A princípio É. tá no Maracanã. né? Porque Vanderlei. vamos E o Maracanã vamos gosta fazer de umas passar pequenas por obras, hein? reformas. Mas foi O legal. Maracanã gosta. Foi legal, o de passar evento por foi obras. bom. Foi bom. Sábado à tarde, acho que atrai mais público. Claro, o dia certo. Não, quarta-noite, por exemplo, fora do Brasil, é muito tarde, na Europa, por exemplo, já é madrugada. É isso. E sábado à tarde atrai até, pensando aqui no nosso público brasileiro, e eu acho isso legal, às vezes acho que o pessoal que organiza o futebol se preocupa pouco com isso, atrai o público que não é do futebol. É isso aí. Porque o cara que gosta de futebol, ele vai assistir quarta-noite, vai assistir sábado, domingo, sexta-feira, o dia que for. Isso aí. Mas atrai as pessoas que não veem futebol com frequência. E é legal ter esse público Movimenta acompanhando a o cidade. futebol. E também acho que até no jogo, pensando em parte na estratégia dos times, normalmente o primeiro jogo de uma final é muito chato. Que todo mundo fica com medo de arriscar, não, vamos deixar pro segundo, vamos levar. isso. Nesse jogo não, era aquele dia que ia decidir. Tinha que ganhar. Teremos campeão. O Flamengo Vanderlei- saiu atrás, teve que correr ali, porque não ia ter outro jogo. E deu sorte, né? Porque chegaram dois grandões, né? Sim, isso E ajuda eu muito. conversei com alguns flamenguistas, falaram que tudo funcionou espetacularmente lá no... Não teve muita briga, aliás, quase não Não, teve vou falar, briga os eventos mesmo, da que FIFA, tudo pode foi falar o que for, mas os espetacular. eventos da FIFA, professor, é tudo. É muito filé bem mignon. organizado, é verdade, é verdade. Os eventos da FIFA é. A gente tava aqui no Mundial de Clubes aqui, eu lembro que. Os caras falaram, vamos no ônibus do Corinthians. Os caras falaram, você tá louco, que ônibus do Corinthians, tudo da FIFA, tudo. Não, eu estamos em São Paulo para ir pro Monumbi, é péssimo. Os caras falaram, vocês estão em outro mundo. Aqui não é. Isso aqui não é Campeonato Brasileiro, não é Libertadores, não é tudo da Isso aqui FIFA. não é organizado. esculhambação, Não, não. até crachazinho pro jogador, tudo é tudo diferente. Fala, Theo. Ó, Vanderlei, tem mais duas aqui que eu achei interessante. O Heitor manda: se a final for mesmo no Maracanã, vai ter invasão da Fiel de novo. Manda Ih, aqui meu o Deus. Heitor. Já tá contando que o Corinthians chegue na final da Libertadores, tá viajando, né? Tem pré-Libertadores ainda. Não, Tem um monte de Como é coisa. o nome daquele time lá, Bruno? Eu tô comendo esse O time aí. Cerro Largo. Cerro Largo. Não, vai. isso aí não pode. Cerro Largo. Aqui tem o xará Meu do Bruno Deus. Prado também, que é o Bruno Silva, mandando mensagem. 2020 vai ser o ano do Flamengo, do Palmeiras e também do Bragantino. Manda aqui o Bruno de São Paulo, Eu não capital. duvido não, o Bragantino vai entrar aí, ó. Esses pacotão aí que tem
de parcelas, igual a gente compra aquele carnezão. 8 vagas. É treinador bom, hein? O Bragantino pode chegar sim. E acho que o Bragantino vai fazer um campeonato para ficar sul-americana, que também são quase todos, e pode chegar em Libertadores. Não seria uma surpresa num primeiro ano com investimento, com organização. Com o dinheiro que tem. Você viu o Fortaleza? A pessoa tem mais 2 rodadas aí. O Corinthians ficava de fora. Entrava o Fortaleza. Só pra gente fechar o Palmeiras, porque a gente colocou o Flamengo, porque é o grande concorrente, né? Flamengo e Palmeiras, cabeça a cabeça, cofres fartos, então a gente aproveitou. Mas esse Palmeiras desse ano decepcionou pela falta de títulos e também não apresentou um futebol entusiasmante. A gente falou do Corinthians, que a coisa não rodou dentro do campo, não atraiu, mas o Palmeiras também, pelo elenco que tem, pelo banco que tinha, técnicos também estrelados, não foi bem, né, Vamp? Já quando se vem patrocinadores, investidores, aqui eu fico sempre analisando assim no futebol paulista, o Flamengo foi se organizando e chegou nisso que chegou, né? Mas aqui em São Paulo, quando se bota dinheiro nos clubes de São Paulo, sempre sobra título todo ano. Eu lembro disso quando a Rix chegou no Corinthians, quando aquele Banca Excel chegou no Corinthians, depois veio outros patrocinadores aí que chegou no Corinthians, o Kia. Sempre sobrou um título no ano. E esse ano no Palmeiras não sobrou nada. Mas assim, o torcedor do Palmeiras não tá preocupado. Você tá falando, perdeu o Campeonato Paulista. O último foi em 2008, se eu não me engano. Tranquilo, não quer isso. Não ganhamos a Copa do Brasil. O torcedor falava, não é isso que a gente quer. A gente quer Libertadores para ir para o Mundial. E eu vou falar, o Palmeiras agora vai sofrer muito com dinheiro ou sem dinheiro. Quem inventou aquela bendita estrela e o negócio de mundial, que não tinha isso, eu falo todo dia, foram inventar que eu vou passar, eu tô indo pro processo, vai virar um ano aí, daqui a pouco vai virar um ano, professor, mais 2 dias tá virando. Eu vou estar aqui na PAN, quando eu vim trabalhar aqui, eu escutava esse negócio de torcida cobrar mundial. Aí, como a gente tá aqui no microfone da PAN, a PAN estava lá no Mundial de 51. Eu estou trabalhando aqui, não sei, depois do dia 31. Então foi campeão mundial. Mas pra nós aqui que tá aqui, a gente aceita. Mas quem tá lá fora, que não trabalha na PAN, aquela estrela ali não vale nada. E aí o torcedor quer. E pra piorar, Bruno, não dá. você vai aqui que vai mudar, sabe o que, Rafael Tema? Vai ser em 4 e 4 anos. Olha quantos anos vai levar isso? Vai ganhar. Ninguém mais ganha. Então vai começar a focar, sabe o que? Vamos ser, já que não dá pra ser campeão mundial, vamos bater o recorde de Libertadores. Pronto, que o recorde é do Independente, né? 7. 7. Falta pouco, falta 6 só. Então, faltam 6 só. Começa a perseguir alguma coisa na América. Eu não dá pra ser o maior do mundo no inventário, então deixa pelo menos ser. Primeira coisa pra se pensar. Quero ser o maior de São Paulo, ganhar as conquistas aqui em São Paulo. Porque se você não ganha em São Paulo, você não vai ser o maior do mundo. Já sou aqui o maior de São Paulo, agora eu vou querer ser o maior do Brasil. Vou querer ser o maior da América. E para ser o maior do mundo agora vai dar trabalho, porque até a fórmula de você tentar disputar, que era todo ano, vai mudar para 4 anos. Aqui o Fábio Luiz de Itaquera dizendo que o São Paulo tem que primeiro pensar em vencer o Campeonato Paulista e depois pensar nos outros campeonatos. Ele emenda também, o Palmeiras tem que ficar ligado pro ano que vem, senão vai ficar feio, não ganha nada de novo e tal. O Xavier dizendo que a final única é muito legal e que o São Paulo tem que manter o Diniz até o final dessa temporada. E o São Paulo terminou o ano sem ataque. São Paulo foi um time que não teve ataque. Bruno, começa com você, porque eu acho que é esse que tem que ser abordado. São Paulo conseguiu a vaga, tá na Libertadores. Não tem ataque ou o ataque não funciona? Se eu somar e os atacantes de São Paulo... Claro, eu quis dizer sem ataque, porque o ataque não funcionou. Então é como se não tivesse. Fala, Bruno. E foi o ano inteiro assim, né? Não foi só... Com o Fernando Diniz, o São Paulo teve 4 treinadores no ano e com todos foi o mesmo problema. O São Paulo tem bons nomes, Pablo, Pato, Everton. O Everton, talvez a gente nem lembra dele, que ele não aparece tanto que você com o Diniz ele não ficou disponível em nenhum momento. Aí tem os meninos, o Antônio, o Igor, tem o Daniel Alves jogando de meio, o Hernanes, enfim. Mas tem um problema aí de característica de jogador. O São Paulo, quase todos eles
São jogadores técnicos que tocam a bola, mas nenhum deles agride. São Paulo fica com a bola, quase todo jogo é muito parecido. Quem vai mais pra cima mesmo é o Antony, só. Então quase todas as jogadas são dele, é o Antony. Que aí o Daniel toca, Hernanes toca, adversário fechado, ninguém entra. Chega no Antony, ele entra. E de vez em quando o Igor Gomes sem a bola, que o Igor é um cara que sem a bola ele entra na área. E é isso, falta jogador agressivo. O São Paulo tem bons jogadores, tecnicamente, mas não tem jogador agressivo. Então o time roda muito a bola e ninguém chega, que o Hernanes é lento. O Daniel hoje não é um cara agressivo. O Daniel, quando o pessoal lembra dele no Barcelona, lembra aquele cara indo pro fundo toda hora voando, ele já tem quase 40 anos, ele não faz mais isso. Alexandre Pato não é um cara agressivo, é um finalizador e ponto. O Pablo também. Então falta mais um, além do Antony. E o São Paulo ainda vai começar com o Antony e o Igor no pré-olímpico. Então a metade da primeira fase do Paulista vai estar sem os dois. Então é complicado. O São Paulo precisa ter pelo menos mais um jogador de lado, agressivo, o cara que vai para cima, que tenta a jogada, porque senão vai continuar com o mesmo problema. Vai ter posse alta, e não é só por causa do Diniz, já era assim antes, mas não consegue agredir, não consegue finalizar. E o São Paulo, Vamp? Então, os nomes que o São Paulo tem, né? O Bruno acabou de falar aí, ó, Hernandes, o nosso zagueiro, tomara. Espero que não mande embora porque vestiu a camisa do Palmeiras. Se for, é muito bem-vindo ao clube lá de Itaquera, viu, Leandro? Que a zaga é boa. Botar ele Gil, aí eu quero ver. Não entra nada. Não entra nada. É zagueiro, mas pisou na bola. Arboleda e Bruno Alves fizeram uma bela dupla. A dupla, a zaga, pra mim, o ponto-chave do São Paulo esse ano, pra entrar na Libertadores direto, foi o Bruno Alves, o Arboleda e o Volpi. Anderson Martins. Não, o Volpi. Goleiro. Não, e o Anderson Martins. Não, tá no banco que veio com... Especialmente. E joga. Aí é o seguinte, não quer a Arboleda, manda lá pra Itaquera. Lá é muito bem-vindo. E aí você tem lá... O Reinaldo jogou muito também esse ano. Jogou muito o Reinaldo. Parou de brigar, jogou bem. Mas o time não teve ataque. Mas eu quero passar os meus minutos em relação ao São Paulo pro meu companheiro Leandro, que os olhos brilham. Até porque... Ele só tá com a camisa do Barça pra lembrar que o São Paulo ganhou o Mundial em cima do Barcelona, não foi? 92. E o ano do São Paulo? O ano foi ruim, viu, Vanderlei? Apesar da classificação direta para Libertadores, o São Paulo não apresentou um bom futebol em nenhum momento. Foram raríssimos os Copa jogos do Brasil eliminada pelo Bahia. Foram raríssimos os jogos que o São Paulo apresentou bom futebol. Conseguiu até chegar na final do Paulista, que ninguém imaginava que o São Paulo chegaria à final do Paulista. Conseguiu chegar. Agora, arrumou um goleiro pela primeira vez desde a saída, a aposentadoria do Rogério Ceni. Arrumou um goleiro. A torcida está contente com ele. Está contente com o Volpi. Está contente. São pouquíssimas as pessoas que criticam o Volpi. São pouquíssimas as pessoas. Tem uma crítica ou outra, mas é praticamente unanimidade. Porque é difícil substituir o mito. Sim. O goleiro que realmente conseguiu aí se firmar na posição e dar uma segurança, né? Porque era uma intranquilidade total o gol do São Paulo, né? Vinha a bola na área, os zagueiros ficavam malucos ali. Torcedor, então, nem se fale. Agora, a defesa do São Paulo é realmente muito sólida, com o Bruno Alves, Arboleda. O Arboleda terá dificuldades nesta temporada de 2020, porque fez besteira durante as férias, vestiu a camisa do rival Palmeiras, vai ter uma pressão dobrada em cima dele. Manda ele já vir direto para Itaquera, nem precisa passar lá. Vai ter uma pressão dobrada em cima dele. Já mandou o Rodrigo Caio pro Flamengo, né? Dá mais um zagueiro bom pros outros. Bota ele do lado do Gil para tu ver quem que entra. Bota ele do lado do Gil para ver se entra alguma coisa na zaga do Corinthians. Exatamente. Não, mas ele é um zagueiro tecnicamente muito bom, segura, o São Paulo tem que segurar ele e a torcida tem que ter paciência também com ele, apesar da pisada de bola monumental que ele deu, mas vai fazer o quê? Tudo bem, o jogador não tem cabeça, né? Aliás, vários não tiveram aí nessas férias aí. São Paulo só foi notícia de fofoca aí durante as férias, né? Só arranjou confusão, hein? Só confusão, coisas lamentáveis, né? Teve com o Elinho, com o Jean, que foi absolutamente lamentável, enfim. Então, essa parte daí também tem que ser tirada de lado e ver se os jogadores colocam a cabeça no lugar. Agora, a manutenção do Diniz, houve, né? Aquela manutenção quase que no bico do corvo, né? Dele, do Raí, enfim. Ficaram para a temporada, vamos ver como é que vai ser o trabalho aí em 2020. Se não perder mais jogadores aí no meio do caminho, né? Que aí a coisa fica feia. Tem que manter o elenco, mas o ataque está muito ainda meio capenga. Vamos ver agora com o Pablo
melhorando fisicamente, né? O Hernanes está se voltar à forma, até o próprio Pato, né? Com um pouquinho de mais vontade, São Paulo pode melhorar, mas precisa de um matador ali, né? Por enquanto, É o que espera a torcida. é. E o nosso... São Paulinho querendo o Caleri de volta. Só De novo, né, o Toda Caleri? vez é isso Você daí. quer ou não? Toda vez é isso. Eu acho que o Caleri resolveria. Pô, é impressionante. Os caras choram a ausência do cara faz tempo. Nossa né? Senhora. Fala, Tebas. Olha só, Vanderlei, muitas mensagens chegando por aqui no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, com a hashtag Esporte em Discussão. Henrique Dantas. Espero que o Diniz coloque o Pato para jogar nesse ano. Aqui o Regis, né? São Paulo vai ficar de novo sem nada. Ha, ha, ha. Dá risada aqui o Regis, deve ser corintiano Deve ou ser. palmeirense. Aqui o Fabrício de Brasília. Daniel Alves e Pato precisam jogar mais em 2020. Assim não dá. O Pedro Leonel, né? Volta ao Palmeiras. O Palmeiras tem obrigação de ganhar e tal. Então as mensagens sobre São Paulo Futebol Clube também chegando por aqui. Bom, vamos falar de São Paulo, que o cofre tá complicado lá. Abalado. Tá dando vermelho, né? Tá pensando em vender as joias. Sim. Algumas joias. Mas também tem que aparecer comprador, porque você querer vender é uma coisa, aparecer comprador é outra. A torcida está descontente com a direção? O quê? A torcida tá pra lá de descontente com a direção. O que mais tá é descontente com a direção. A torcida de São Paulo não aguenta mais. Tá esperando chegar já o ano. Se pudesse pular já esse ano novo para 2022, o torcedor de São Paulo já estaria pulando para 2022. Lian, 2021. quais serão os candidatos? Eu acho que o Júlio Casares é o principal deles. candidato hoje no cenário atual, né? Certo, Tudo pode certo. mudar aí no próximo ano. O Júlio Casares é o principal candidato. O Marco Aurélio Cunha, também fala-se muito no nome do Marco Aurélio Cunha, para saber se ele Ele vai largar aquele osso da CBF. Financeiramente, ele ganha muito bem lá na CBF. Ele não sei se ele larga a CBF para assumir o São Paulo. A oposição diz que tem um nome muito forte na manga. Não sei qual nome é esse. Eu não vejo nome forte hoje na oposição do São Paulo. Aliás, não vejo nome forte em nenhum lugar lá no São Paulo hoje. Mas vamos ver se daqui para frente consegue achar aí algum nome novo. Mas não vai achar. Mas o cenário, por enquanto, é esse. Porque toda hora tem protesto. E o Leco vai para reeleição? Não Não pode. pode. Não pode. Só se mudar Mudar o o estatuto, estatuto. né? Que já aconteceu isso daí no São Paulo, né? E ele tem o conselho inteirinho na mão. E se ele ganhar a Pode Libertadores? fazer ele- campanha ruim, péssima, o conselho inteirinho na mão dele. Todo mundo come na mão dele. O conselho, Aí não ele tem a adianta. maioria no conselho. Maioria E se ele ganhar a absoluta, Libertadores, Leandro? absoluta. E se ele ganhar, isso é verdade. Se ele ganhar a Libertadores, Se a ele coisa ganhar a muda. Libertadores, Porque você aí- sabe que futebol ajuda. E é isso mesmo. Aí já muda de... Porque... E o próprio Leco quer vencer de qualquer forma. A algum torcida até campeonato. esquece, porque se Até- ganhar a Libertadores, E é até verdade, esquece. torcedor é volúvel mesmo. Se o cara ganhar uma Libertadores. Imagina o cara ganha uma Libertadores e um Mundial. Aí vão falar do pior. Que tem gente que fala que é o pior presidente da história de São Paulo. Vão falar que é um dos melhores de novo. Aí torcedor é volúvel. Mesmo. É a paixão, né? Muito coração. Muito paixão. coração, a paixão. É. O- Belo discurso. Vamos falar do Santos? Vamos nessa, Vanderlei. O Santos é o seguinte: o Santos perdeu o professor Sampaoli, mas ele fez um estrago. Foi ele que começou. Bom, pra você ter uma ideia, torcedores de outros times paravam para assistir o Santos do professor Sampaoli. Isso é É verdade. que quando o cara sai, já não é nada disso, era mala, que não era bom, um pouco exagero, porque perdeu. É aquela moça bonita que você não consegue namorar. Ela é linda, maravilhosa, você não consegue namorar, começa a achar defeito. A cor do cabelo eu não gosto, né? Essa roupa que ela usa não é muito legal. Começa a pôr defeito. O Sampaoli deu uma ajeitada no Santos, né? Então vamos falar do Santos do Sampaoli 2019, como foi o Santos de Sampaoli. Começar com o Lian, porque o Lian uma vez me disse: eu gostaria muito de ver o professor Sampaoli no Morumbi, mas isso é outra conversa. Mas diga, Lian. Caberia em qualquer time do Brasil, hoje menos no Flamengo, porque o Flamengo está com um técnico adequado. Mas se você falasse hoje,
para qualquer um dos outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro, cabe o Sampaoli no seu time, você trocaria hoje o treinador do seu time pelo Sampaoli? Qualquer time dos 19, eu acho que trocariam o técnico pelo Sampaoli. Menos acho que aí só um time, só o Grêmio. Acho que talvez só o Grêmio. O resto o Renatão também tá... Renovou. Mas Talvez tá só o meio- Grêmio, só o Grêmio. Pelo que também- o Renato fez pelo Grêmio. bom, foi bem, Mas né? os demais não. O sentimento do torcedor. É. Foi bem, professor Sampaoli. Foi bem. Foi muito bem. E fez um futebol ofensivo. Aliás, é o que eu falei. Ele e o Jorge Jesus, eles resgataram a característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre foi um futebol ofensivo para frente, colocava medo nos adversários. E era isso daí. A característica do futebol brasileiro era essa. Tinha se perdido nos últimos anos. E agora esses dois estrangeiros resgataram. O Sampaoli, o elenco do Santos, não é um elenco terrível. Muito pelo contrário, tem bons valores o elenco do Santos. Mas também não é um elenco extraordinário o elenco do Santos. Ele tem um time bom, mas o elenco do Santos não é lá essas coisas. Ele fez um trabalho excelente, Sampaoli. É uma pena ele ter batido asas. E aí, Bruno? Eu gostei muito de ver o Santos jogar em 2019. Aí tem verdade. a questão dos resultados, não ganhou títulos. Ok, acho que o pior resultado foi a da Sul-Americana, perder pro River do Uruguai na primeira fase. Mas teve muitos jogos do Santos que você parou e viu o jogo com prazer. O futebol também é um entretenimento, além do resultado, além da competição, da disputa. Acho que muita gente curtiu ver o Santos. Dá para citar o 6-1 em cima do Goiás, foi uma belíssima atuação. Logo no início do ano teve uma grande partida contra o São Paulo no Pacaembu. Teve a semifinal com o Corinthians no jogo de volta, o time jogou muito bem. Última rodada com o Flamengo, 4-0. O jogo com o Palmeiras na Vila no segundo turno, o time jogou muito bem. E tem vários e vários outros jogos que o Santos foi bem, que o Santos deu prazer de ver jogar contra o Cruzeiro, já na reta final, um 4-1 na Vila também, arrebentou com o Cruzeiro. Então, foi ótimo o ano do Santos. O Sampaoli com um time bem agressivo, bem ofensivo, um time que buscando o gol o tempo inteiro. Alguns destaques também como atletas, o Soteldo. Gostei muito do ano do Soteldo. O Soteldo até eu acho que teve um pouco menos de reconhecimento. O Carlos Sanches jogando demais. O Soteldo, até pelo ano que fizeram Bruno Henrique e Gabigol, ele ficou fora de muitas seleções aí de Campeonato Brasileiro, mas jogou demais. É uma posição difícil, aquele ponta driblador. Sanches é um baita meio-campista. O Diego Pituca fez um grande ano. O zagueiro, Bruno Henrique. Os dois até, o Veríssimo e o Gustavo Henrique. Então o Santos teve muitos destaques. Foi um ano legal, não veio o título, mas teve muito jogo do Santos que com certeza quem assistiu ficou feliz. Mas também teve um ou outro jogo, eu me lembro até do jogo contra o Palmeiras, e teve alguns outros jogos que ele não escalou alguns preferidos. Fez rodízio. Do Jorge, tipo o Sanches, e aí ele recebeu críticas, aí recebeu paulado. As pancadas foram, acho jogo que contra o próprio Corinthians, em Itaquera, o jogo do Palmeiras no Pacaembu, enfim. Ele recebeu algumas críticas por não escalar, às vezes, alguns jogadores fazer muito rodízio. Mas foi a característica que deu certo, né? O vice-campeonato espetáculo. Acho que as pancadas foram ali, essa do River do Uruguai foram 2 empates, mas foi uma eliminação péssima. Aí teve o 4-0 no Pacaembu pro Palmeiras e as duas do Paulista, Ituano e Botafogo. Acho que foram os momentos mais complicados. O brasileiro foi muito bom. O brasileiro do Santos foi muito bom. Então, acho que na média é um ano muito mais no campo, né? Fora de campo é outra coisa. Muito mais positivo do que negativo. O Santos foi um time legal de ver. Você está percebendo que a gente está falando do ano do seu time. Tá certo? Claro que nós vamos falar no programa de amanhã, porque hoje não vai dar tempo, mas no programa de amanhã nós vamos falar exatamente isso. O que é que o Santos vai fazer com esse novo treinador, esse português que foi contratado? Vamos falar o que o Luxemburgo vai poder fazer, né, à frente do Palmeiras. Se o professor Diniz vai realmente dar aquela ofensividade que o torcedor do São Paulo espera. E o que é que vai fazer o professor Thiago Nunes no Corinthians. Então a gente vai falar no programa de amanhã com mais tempo, os comandantes, o que é que vão fazer. Tem muita coisa para falar. E o professor Tite vai continuar, não vai? A gente vai falar sobre isso. Estamos falando do Santos de 2019. Vamp, o Santos que você sempre teve um carinho especial, quero ouvi-lo. Foi bem, foi um ano mesmo sem título, né, professor? Perseguiu o Palmeiras ali. Eu não achava o elenco do Santos ruim. A mim tinha 15, 16 jogadores ali de alto nível e jogando dentro da Vila Belmiro, então, né, dificilmente perde pontos. O Sampaoli
arrependo muito de ter ido embora por causa das crianças. As crianças ficavam em cima da árvore. Os amigos do São Paulo deixou aquelas crianças tristes, professor. Os meninos, não vai. Ele alimentou tanto o coração das criancinhas e deixou as crianças agora no Natal e no Ano Novo sem ele. Tebas ficou triste. Muito triste. O homem do ano. O brasileiro, né? Do ano, então. O Sampaoli, o maior brasileiro de 2019, tá vendo? Disparado, né? E aí, então fiquei e bastante aí chateado. O presidente também, rezando também para acabar logo para ele ir embora, né? É engraçado que ele fez um sucesso dirigindo o Santos e foi o tempo todo estilingado um no outro, né? O presidente e o técnico, né? E ele fazendo um bom trabalho, quer dizer, eu acho que é temperamento. Contrataram o autor e não avisaram ele. Não, mas ele até gostava do autor. Não, ele gostava, mas é que não havia comunicação entre eles. Às vezes contratavam um, mandavam embora o outro e não avisavam o Sampaoli. Agora você veja só, né? A gente estava falando aqui se a temporada, fizemos um balanção aí de todos esses clubes. O Santos, mesmo o Corinthians ganhando o campeonato e ainda com os rivais Palmeiras e São Paulo, foi o que melhor se deu esse ano. O melhor balanço do ano mesmo foi o do Santos, mesmo sem ganhar título. Foi melhor até que o do Corinthians. É verdade. Porque ele jogou um futebol espetacular, conseguiu vaga direta para Libertadores. Enfim, vice-campeonato com um Flamengo fortíssimo. Lembrando que não sobram jogadores lá, né? Sim. O Vampeta acha que o time é ótimo. Eu acho que tem 14, 15 jogadores interessantes. 14, você falou? 14 a 15. Sim. E pro ano que vem tá perdendo já o Gustavo Henrique, o Jorge, né? Tem essa dificuldade, Vitor Ferraz, também. Tem essa dificuldade financeira de manter elenco, né? Do outro ano já tinha perdido o Gabigol, o Bruno Henrique, mais forte lá, leva embora, perdeu o Rodrigo no meio do ano. Então o Santos ele tem perdido muito jogador fácil. E muitos pro futebol brasileiro mesmo, não é que os times de fora vêm, compram, eles perdem muito jogador para time brasileiro mesmo. Mas aí é um problema de caixa, né? Não tem... Não dá para fabricar grana, né? Pô, mas venderam o Rodrigo aí por 200, hein? Foi. Uma bela grana lá do Rodrigo, hein? Podia dar uma segurada. Mas o dinheiro acaba rápido em clube de futebol, né? O clube voa. Voa. E aí, Tebas? Olha só, Vanderlei, mensagem chegando também por aqui, né? O André mandando mensagem aqui. O Santos trouxe um português estrategista. Aqui também o Roberto de São Paulo, capital, né? Falando sobre o Daniel Olian. Eu tô igual o Olian, já joguei a toalha, não dá mais nada pro São Paulo Futebol Clube. Aqui o Nicolas, #Ficaleco, né? O pessoal voltando na pauta São Paulo para dar uma cutucada, obviamente, alguns palmeirenses, santistas também por aqui. Eu lembro bem, o Vampeta falava, o presidente Leco trouxe esse. Verdade. O Vampeta sempre bateu essa tecla aqui, né? Porque pediram o Jusilei, tá aí. Toma. Pediram Hernandes, tá aí. Hernandes, Diego Souza, Edenê. Tá aí. Daniel Alves. Tudo bem, nomes ok. O Bruno entende um pouquinho diferente. Trouxeram jogadores importantes, mas com funções idênticas, digamos assim. Sim. Então não dá para formar um time. Quais são as reclamações que os torcedores do São Paulo, até para receber aqui, estou vendo aqui o Josué, o Marcos e o Antônio, querendo saber quais são as grandes reclamações dos torcedores do São Paulo, você que sente o pulso? Principalmente a falta de vontade de jogadores. Muita gente vê falta de vontade no elenco. Dizem que não tem aquele apetite de ser campeão, aquela gana. Como você vê até que teve aí o torneio aí dos velhinhos aí no final do ano. E muita gente elogiando os velhinhos lá, falando, sim, que é torneio amistoso, não dá pra comparar isso daí, né? Só falta querer colocar os caras pra jogar. Teve gente que queria pôr o Dagoberto. Não, teve gente querendo. Teve São Paulino que eu ouvi aí falando sério isso. Falando Dagoberto. Mas aí não dá. Jogando Londrina, jogava uma partida ou outra, não viajava, de forma alguma. Os caras têm que Você é contra isso, lógico. Mas tem muita gente querendo, por exemplo, em vez de gastar milhões nesses medalhões, gaste em um jogador médio, mas que possa dar um resultado, pelo menos em relação à gana, à vontade de vencer. Bom, que aí o cara é um prato essa é de a comida bronca, do cara. Essa é a bronca? Essa é uma das broncas. Uma das, né?
Porque lá o que não falta é Como é bom. que você vai saber se o jogador vai jogar com raça ou não? É mas- difícil você saber. Não, mas, Como se mas fosse o último prato de comida então, do cara. então a falta de vibração, se é que ela existe, é culpa do presidente? É isso que o pessoal culpa? Não sei, Não, eu eu acho não que sei, não. porque- Não, do presidente não. mas Então, talvez, sei fora lá, Leco, da fora comissão Leco, eu só técnica, queria do saber. corpo É a técnico administração do que é São uma, Paulo, que é da uma administração, droga, né? da direção de futebol. Tem tudo isso. Né? A administração que é uma quando não dá droga. liga, aí a cobrança vem de tudo quanto é lado, né? Mas, E o essa- Raí? O que a torcida acha do Raí? a torcida tá um pouco decepcionada com o Raí. Apesar de que ele, para mim, não fez um trabalho terrível, o Raí. Ele tá tentando fazer um trabalho bom, mas o problema é que aí, quando não vem as vitórias dentro de campo, aí a sobrecarga fica ainda maior. Mas tem muita gente falando que gastou muito, que estourou o cofre do clube e não deu resultado nenhum. E realmente, os cofres do clube estão abaladíssimos. Então, é preciso que se gaste com moderação e consiga fazer um time um pouco mais... Quando foi o balanço? 180 milhões de déficit no ano, né? 180 Que milhões. saiu Não é na brincadeira. reunião do conselho, né? É. Ô, Vanderlei, tem mensagem aqui do Fábio no Rio de Janeiro, né, sobre o Daniel Lian. O senhor Daniel Lian está equivocado. Tudo pra ele é culpa do Leco. Trouxe um monte de estrelas, Não. assim não dá. Leco não faz uma administração tão ruim assim, disse o Fábio no Rio de Janeiro. Também tem o Sandro aqui, ó. O Dagoberto tem muito mais qualidade do que muito atacante do São Paulo no atual elenco. E aí? O Dagoberto não caberia no São Paulo hoje, já foi um grande jogador do clube. Aí deu é títulos, delírio, né? Aí não dá. E o Leco realmente não faz uma gestão boa. Ou seja, 90% da torcida do São Paulo hoje quer o Leco fora. Se não for, um índice maior ainda. Mas quem sabe ele mude esse panorama nesse ano de 2020. Até o presidente Leco é um grande São Paulino. Esse é um São Paulino que, pelos torcedores, mereceria até realmente ganhar um título, porque ele realmente é um torcedor fanático do São Paulo, mas precisa transformar isso daí em eficiência, né? Em efetividade. Vencer algum título, isso daí seria bom para o torcedor do São Paulo, nem que seja já no começo de temporada. A Copinha ganhou ano passado, não adiantou nada, mas que ganhe um campeonato paulista para Entrou tirar a a zica de Copinha na vez. história. Tem gente falando do Tigre, né? Que veio Eu pensei que Copinha você tava no hino do Palmeiras. O jogo do Tigre, que não acabou aquele jogo, precisa acabar aquele jogo, senão não vai sair. Tem isso, a superstição. Tem isso, até isso o tinha torcedor fala. São Paulino- Enquanto não acabar esse jogo do Tigre, mas tem gente que também já falou o seguinte, que em dezembro, que foi dia 12 de 12 de 2019, teve gente que falou, acabou a zica. Por quê? Porque foram 7 anos já de... 7 anos de azar, quebrou o espelho. Aí, 7 anos de azar. das Agora espigas. acabou, agora Agora vai. ninguém segura. Tinha São Paulino no sorteio da Cada um. Libertadores, que o Tigre vai jogar a Libertadores. Tá até no grupo do Palmeiras e pode ser o grupo do Torcendo pra Corinthians. cair do Que grupo queria do que o Tigre. Tigre caísse no grupo do São Paulo Pra acabar o pra jogo. terminar aquele jogo. Porque eles acham que porque não acabou o jogo, tem uma maldição. Tinha São Paulinos torcendo mesmo. Ai, né? meu Deus, Sério. cada um. É. Mas olha, eu torço pelo presidente Leco, viu? O ouvinte falou, não é só culpa dele, não, a gestão não. Não é só culpa do Leco, é culpa de jogador também, comissão técnica, planejamento também da direção de futebol. Não é só culpa do Leco, não. Ele tem uma grande parcela também de culpa, mas não é só dele. Mas eu torço por ele, que ele ganhe um título aí algum dia, se não nessa temporada. Legal. Tem 30 segundos, Tem Tebas. também aqui o Diego Vaz, São Paulo, capital. A culpa não é só do Leco, ele pegou uma bucha, ele escreveu bucha aqui. As administrações anteriores foram fantásticas, pergunta ele, em relação ao São Paulo Futebol Clube. É isso aí. Sempre não é uma... Os problemas não são de uma administração só. Elas vêm se arrastando, sem dúvida. Sim. Lian, um abração pra você também. Um abraço, Vanderlei. Feliz ano Nosso novo. Abraço. Boa virada pra pro todos. Vampeta. Um abraço, Boa professor. virada pra todo mundo, mas com Moderação, hein? moderação, porque amanhã nós temos que estar aqui para verdade. apresentar o nosso primeiro Esporte em Discussão Vai de com calma, 2020. hein, Vamp? Obrigado pelo seu carinho, pela sua Arrebentar. audiência. Boa virada de ano, saúde para todo mundo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Brasil.